Então tá. Tu escolheu publicar a denúncia dando o nome da fonte. Beleza. Tua matéria vai ter mais peso. Mas tu sabe que agora essa fonte pode correr algum risco, né? Tô só pensando coisinhas da minha cabeça, mas eu não vou te julgar, não. Vai lá falar com o Rodrigo que ele já chamou um jornalista para comentar a tua escolha. E é um jornalista que fez uma matéria tão importante que acaba de virar um filme com Fernanda Montenegro. Tá bom pra você? E aí, tudo bem? Foi difícil essa escolha de publicar o nome da fonte na matéria? Relacionamento com a fonte é uma coisa muito importante no jornalismo e proteger a fonte é um dever nosso. Então presta bastante atenção porque você precisa refletir sobre essa escolha. Daqui a pouco eu vou te contar uma história que aconteceu comigo sobre relacionamento com as fontes, mas antes, sem perder tempo, eu vou chamar para conversar com a gente o jornalista que protagonizou aquele que talvez seja o caso mais emblemático de proteção da fonte nos últimos tempos no jornalismo brasileiro. Eu tô falando do Fábio Gusmão. E aí, Fábio, Olá, tudo bem? bacana. Primeiro, parabéns pelo livro, pela história, pelo lançamento do filme agora. Obrigado, Uma cara. pena que a gente não tá pessoalmente para você autografar o meu livro. O aqui, Fábio, meu. em 2005, ele contou no Jornal Extra, no Rio de Janeiro, a história da Dona Vitória, uma senhora de 80 anos que filmou da janela da casa dela a ação de traficantes e a negligência policial na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. Para garantir a segurança da fonte, ele omitiu o nome na matéria, o nome dela não é Vitória, e negociou com as autoridades para que ela entrasse num programa de proteção à testemunha. Essa história virou um livro em 2006 e esse livro ganhou uma nova edição em 2024, depois da morte da Dona Vitória, agora finalmente revelando a identidade dela. O título, inclusive, mudou para Dona Vitória Joana da Paz. Agora o livro virou o filme Vitória, estrelado por ninguém menos que a Fernanda Montenegro. E o ator Alan Rocha interpreta o Fábio Gusmão. Eu sou repórter policial. Isso pode render matéria de capa. A senhora teve muita coragem de filmar isso tudo, entregar na delegacia. Só tem que me explicar. Você quer me ajudar? A gente precisa ter um crime evidente. A gente tem que ter provas. Eu gravei a cara de cada um. É só o senhor ir lá e acabar com essa desgraça. A pergunta do episódio anterior é um caso hipotético, mas no caso do Fábio Gusmão foi bem parecido. A dona Joana queria que ele publicasse o nome dela na matéria e no livro. E ele, como jornalista, ele é que fez a escolha de não publicar, publicou com o pseudônimo de Vitória. Ela, inclusive, ficou brava com o Fábio por causa disso, chegou a processar o Fábio, para você ver até que ponto vai a responsabilidade do jornalista para garantir a segurança da fonte, mesmo que a fonte não tenha consciência disso. O Fábio vai te contar como foi esse processo de negociação com ela, por isso esse episódio é um pouquinho mais longo, mas a gente tem o privilégio de escutar essa história em detalhes. Escuta bem o que o Fábio tem para te falar. Bem, então você escolheu publicar o nome da fonte na reportagem, na sua matéria. A minha escolha foi diferente, então é importante que você reflita com algumas questões que eu trago. Acho que desde o primeiro momento que eu tive contato ali com a dona Joana, ficou sempre muito claro que a condição é que a matéria só poderia ser publicada, a reportagem só poderia sair e se tornar pública quando ela tivesse numa condição de segurança. Isso já foi colocado muito antes de eu entrar no apartamento dela, muito antes, né? Tipo um dia antes ali. E essa condição era importante e era uma condição que, quando a fonte ela está muito ansiosa para que as coisas aconteçam, para que aquela reportagem, né, a denúncia dela seja publicada, as angústias dela venham à tona e se tornem públicas por um veículo de comunicação, nem sempre a fonte entende. Era o caso ali da dona Joana, porque mesmo logo no início eu falando isso, ela sempre colocava: não tem problema não, eu não tenho medo deles. Eles não sabem com que eles estão se metendo. As gravações dela já mostravam esse ímpeto dela. Essa condição que eu já tinha, né, colocado ali para ela, quando eu vou no dia seguinte, né, que eu converso com ela, no dia seguinte eu vou até o apartamento dela, que eu busco, que eu entro, eu tomo um susto pela proximidade. De fato, era muito próximo. E como às vezes ela gritava ali, né, você não sabia até que ponto eles sabiam ou não
e tinha uma marca de tiro também na janela. Aqui não tem condição, a gente precisa ver uma forma, e isso levou algum tempo, e tudo que leva mais tempo do que a pessoa vê como razoável, né? E aí, lembrando que ela já há alguns anos via aquilo dali, o tráfico em frente à sua janela piorar, ela não queria entender, e ela passou a exigir mais. E a fonte, quando começa a exigir demais, às vezes a gente tende a querer buscar formas para atendê-la, né? Assim, e aí você fica ali numa forma que você tem uma grande história que você quer contar, só que você tem a segurança da fonte, e isso é inegociável, e a própria fonte, ela começa a pressionar dizendo que está tudo bem, porque ela não vê problema e ela quer. Então ela tensiona por um lado que é um desejo seu de tornar público aquilo, de escrever uma grande história, contar uma grande história, e ela era uma personagem incrível ali, uma pessoa cheia de camadas e tudo, e isso você tem que ter muita convicção do que você, desde o início, está no caminho certo, que não existe outro, e colocar isso como ponto inegociável. E quando isso acontece, as coisas vão tensionando ao ponto de você ter que decidir, não, então vamos dar uma parada, que foi o que aconteceu com a gente no primeiro momento. Quando ela tensiona demais, ali no fim de outubro de 2004, novembro de 2004, eu chego para ela assim, dona Joana, vamos fazer o seguinte, então, a senhora dá uma acalmada, reflete um pouco, as condições que a senhora está colocando não são possíveis, se tem uma coisa que a gente não negocia, é a segurança e a vida de uma pessoa. E isso é muito importante pra gente. Nenhuma história vale uma vida. Depois de alguns meses de afastamento, o Fábio retoma a conversa com ela, mas agora tendo combinado com a chefia do jornal a necessidade de promover um encontro entre a dona Joana e a Secretaria de Segurança para garantir que ela não ia correr riscos. E aí, quando eu volto com a proposta como uma novidade, porque também era importante a gente ter um outro movimento, né, uma outra forma, e pedir ajuda para os técnicos mesmo. Ou seja, criar um mecanismo, uma ponte, e aí ela aceita. Ela já considera, e esse encontro a gente leva, e aí as coisas começam a andar. Mesmo assim, ainda leva alguns meses até ela aceitar a entrada no programa de proteção à testemunha. E lembra que ainda há pouco na série você fez uma escolha de trabalhar nas redações em vez de buscar um caminho no jornalismo independente? Os dois lados têm suas vantagens e desvantagens, né? Aqui o Fábio notou que trabalhar numa grande redação, no caso o Jornal Extra, que é do Grupo Globo, ajudou na negociação com a Secretaria de Segurança. Quando a gente chega, tem uma coisa ali, é diferente de você bater a porta, você é um repórter batendo a porta com uma fonte debaixo do braço, né? Eu estava representando uma instituição, né? Um veículo de imprensa com a sua relevância no Rio de Janeiro, de um grupo sólido. Então já chega diferente. É claro que todo mundo me conhecia na época, eu já tinha ali trilhado um caminho nessa área, né, cobrindo ali segurança pública e tudo. Isso facilita. E você também passa a conhecer as pessoas. E aí vale para tudo. Então, quando a gente chega ali, o secretário apresenta isso, ele fala, mas a gente precisa percorrer um trâmite, que é uma delegacia para investigar, a nossa subsecretaria de inteligência para ajudar ali também na investigação, e mais o Ministério Público. E ela aceita isso tudo. E mais uma vez a gente tem aqui no Vida de Jornalista a questão da subjetividade, do quanto o repórter pode e até deve se envolver com a pauta, se envolver com a fonte. Porque repórter não é robô. As nossas pautas são feitas a partir do nosso olhar e os passos de cada pauta também seguem a nossa sensibilidade para saber o que é correto. E aí, muito se fala sobre o papel ali do jornalista, né? Na faculdade de jornalismo, essa questão da ética, da participação, se isso é válido ou não, né? Se você deve interferir ou não. Eu não sei se isso é uma interferência, eu não sei, eu confesso para você que eu não sei, eu sei que eu passei a fazer parte da história. A partir do momento que você pega a fonte e faz isso, a gente deixa muito claro que existia só uma coisa até antes de sair a matéria, que era a segurança dela. E se esse era o único caminho, não tinha como outro fazer parte. E aí eu explico isso tudo, né? No caso do Ministério Público, que o promotor chegava e disse que não gostava do jornalista, eu falava, eu lamento, o senhor me desculpa, mas o senhor vai ter que me tolerar dessa vez, porque ela não faz nada sem mim. Então a construção foi essa. Eu acho que
não foi um caminho reto, rápido e fácil. Mas, a partir do momento que a gente tem a convicção de que esse é o melhor, a gente faz isso com paciência, com calma e com perseverança. Aí o Ministério Público encaminhou o caso para o Programa de Proteção à Testemunha e a coisa andou. O importante sempre é a gente respeitar o direito, as condições da fonte, os sentimentos da fonte, entender e calibrar as expectativas e saber que depois você pode fazer tudo, até perto e que aquilo pode não acontecer. E isso é um direito dela, mas tem uma coisa: cabe a nós, os jornalistas, o time das coisas, e até de publicação ou não. Então, o poder final, e o poder nesse sentido, é o poder publicar ou não poder publicar. Ele cabe a gente. Por isso que essa série coloca você que está ouvindo para fazer as escolhas, porque a escolha é sempre sua. Claro, dependendo do estágio da sua carreira, né? Um cargo vai ter mais poder de decisão do que o outro, mas o tempo todo a gente está fazendo escolhas. Então eu agradeço demais ao Fábio Guzmão, recomendo muito o livro dele, que se chama Dona Vitória Joana da Paz, a heroína por trás da câmera que mudou a história de um bairro e marcou o país. O livro tem muito mais bastidores do que o Fábio contou aqui, inclusive depois da primeira edição ela entrou com um processo, essa edição nova tem todos esses detalhes. E agora tem o filme, né? Vitória, com a Fernanda Montenegro e o Alan Rocha. Voltando aqui para a conversa com a Flávia, vou contar uma história agora que eu nunca contei no Vida. Eu acho que eu nunca contei. Tá na hora de eu me expor, Flávia. Você tá pronta para esse momento? Eu amo uma fofoquinha, Rodrigo. Mas essa é grave, Flávia, essa é grave. É o seguinte, em 2004 eu era editor de política do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu virei editor de política com 24 anos, não tinha o menor preparo para isso. Mas o Jornal do Brasil nessa época, enfim, era uma doideira. E aí um belo dia a sucursal de Brasília avisa que tinha uma matéria bombástica com um deputado denunciando um esquema de corrupção do governo federal, era o governo Lula, que o governo pagava uma mesada para os parlamentares votarem a favor dos projetos. Caos na redação, muda tudo, saiu lá a manchete com o nome do deputado no título no dia seguinte, e quando o jornal saiu, esse deputado negou que tinha falado aquilo. Ameaçou processar o jornal, falou que não tinha falado nada daquilo, que ele tinha ouvido falar, mas que não tinha prova nenhuma, enfim. Depois eu fiquei sabendo que ele, na verdade, tinha falado em off, mas a chefia da sucursal de Brasília decidiu publicar a matéria com o nome dele e tudo, porque ter mais peso, e aí ele negou. Desmentiu todo mundo. Desmentiu todo mundo. Meses depois, já em 2005, saiu na Folha de São Paulo a famosa entrevista que a Renata Lopretti, que hoje está na Globo, né, fez com o Roberto Jefferson, denunciando todo o esquema, que era o esquema do Mensalão. Simplesmente. Moral da história, o furo de reportagem do Mensalão podia ter sido do Jornal do Brasil quando eu era editor de política lá, mas por causa de um atropelo no relacionamento com a fonte, o jornal perdeu um protagonismo jornalístico ali. E por que eu contei essa história? Porque ela tem a ver com o tema da última pergunta, né, sobre relacionamento com a fonte, e tem a ver também com a próxima pergunta, que é a informação de interesse público. Falando nisso, bora chamar a Eduarda Santos para ver o que é que diz o Código de Ética. Capítulo 2, artigo 6º. É dever do jornalista divulgar os fatos e as informações de interesse público. Pois é, pensando nisso, vamos falar de um assunto muito comum hoje em dia nas grandes redações, já que você escolheu trabalhar numa grande redação, que é o paywall. Paywall é aquela barreira que limita o conteúdo de um veículo só para os assinantes, né? É o conteúdo fechado. Você clica no link de uma matéria e aí aparece lá para você botar sua senha. Se você não for assinante, você não vai conseguir ler. Ou vai conseguir burlando, né? De algum jeito. A gente não vai ser ingênuo aqui, enfim. Mas vamos pensar no ponto de vista da redação. Lá atrás, na minha época do Jornal do Brasil, você também tinha uma espécie de paywall que era assim, para ler as matérias de um jornal, você tinha que comprar o jornal na banca ou assinar o jornal. Mas com a internet, essa relação com a informação mudou muito, né? Ficou tudo mais disponível, por isso que o paywall hoje causa essa impressão de que a informação está sendo restringida. Então eu quero que você que está aí, que você pense num cenário como se você estivesse chefiando uma redação que tem paywall. Aí chega uma reportagem importante de interesse público, sei lá, uma denúncia de corrupção muito grave ou uma matéria de serviço.
sobre a vacinação na pandemia, ou então uma checagem de uma fake news muito nociva que está circulando, que pode prejudicar muita gente. Resumindo, é uma informação que a população precisa saber, mas o seu veículo usa o paywall, as assinaturas, o conteúdo fechado, como uma fonte de renda, né, para se manter. E aí? Esse tipo de conteúdo de interesse público, você mantém essa matéria fechada no paywall, ou seja, ela só vai ser acessada por quem paga a assinatura mensal? Se essa é a sua decisão, você vai para o episódio Escolha 14 só para assinantes. Mas se você acha que vale abrir uma exceção quando é um tema de interesse público, mesmo sabendo até que você pode irritar os seus assinantes, né? Eles podem pensar, pô, tô pagando a mensalidade, aí na hora da matéria boa eles abrem para todo mundo, não vou mais pagar. Enfim, se a sua decisão é abrir o conteúdo de interesse público, aí você vai pro episódio Escolha 16, tá liberado. Sacou o dilema? Se você mantém o conteúdo fechado no paywall, é Escolha 14. Se você libera a informação de interesse público para todo mundo, é Escolha 16. Bora, pensa aí e vai lá dar um play no 14 ou no 16, que a Flávia já tá lá te esperando.